Está no ar mais um Pumping Cast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e aqui comigo Guilherme Valentim. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Amanda. Hoje o episódio é especial, é um dos temas, creio que de maior importância até hoje desse podcast, da história do podcast e do esporte brasileiro, porque infelizmente se fala pouco disso. E eu tô empolgado. Bora! Isso aí, então hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Esse episódio tem tudo para ser de utilidade pública, então fiquem ligados e eu vou apresentá-la. Amanda, por favor, se apresente, fala um pouco a respeito do seu trabalho, o seu trabalho nas suas redes sociais, conta um pouquinho sobre você. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, eu sou psicóloga há quase 10 anos. Estou fazendo esse trabalho relacionado ao fisiculturismo já faz uns meses aí, vai fazer quase um ano. Não, acho que faz um ano já, faz um ano e pouquinho. Trabalho produzindo conteúdo ali no Instagram, se alguém quiser me seguir, inclusive. Produzo conteúdo, faço atendimento online de atletas e não atletas também, do pessoal que é do lifestyle, do fisiculturismo, como eu, né? Então, eu pratico musculação há quase 5 anos, faço dieta, acompanho o fisiculturismo brasileiro, mundial também. É uma paixão, assim, que eu tenho na minha vida e estou tentando conciliar os dois, né? Fazendo essa ponte da psicologia com o bodybuilding. E está sendo muito legal, está sendo uma experiência muito enriquecedora, tanto para o pessoal como para o profissional. Daí hoje eu estou aqui com vocês para a gente bater um bate-papo, né? Conversar um pouco sobre saúde mental, sobre psicologia. E estou com uma boa expectativa. Isso aí, é um prazer receber você aqui. E tanto eu quanto o Guilherme, a gente já acompanha o seu trabalho, a gente já te segue, te acompanha diariamente. E pensando nesse tema, pensando a respeito do que você tá criando nas redes sociais, a gente queria conversar a respeito de bodybuilding e a psicologia, a relação dos dois, que por muitas das vezes as pessoas negam que existe uma correlação ou simplesmente ainda não enxergam, mas a gente vai falar aqui hoje nesse podcast. Para começar, né, antes de eu passar a voz para nossa especialista, eu acho que quanto mais o esporte vai se profissionalizando, né, quanto mais investimentos o esporte vai recebendo, a gente começa a conseguir falar desses assuntos que antes não tinham tanta atenção. Não que antes não eram tão importantes, mas antes a gente não tinha o acesso, não tinha o conhecimento a respeito da importância disso. Eu queria que você introduzisse, Amanda, a respeito de a importância e a relação do bodybuilding com a psicologia. Olha, eu acho que tem tudo a ver, assim, no meu ponto de vista, pelos outros esportes que eu acompanho, do conhecimento que eu tenho de psicologia esportiva. O fisiculturismo é um dos esportes mais mentais que tem, sabe? O fator mental no bodybuilding, ele é crucial, ele é super importante. Eu acho que em alguns momentos é até mais importante do que a parte física, né? Mas como você comentou ali antes, às vezes as pessoas não se dão conta, né? Às vezes nem tem essa informação, nunca parou para pensar nisso, né? Mas assim, eu vejo pela minha experiência prática mesmo, nos treinos, né? Na minha rotina, no lifestyle que eu vivo, o psicológico faz muita diferença, porque é ele que te direciona, né? É a tua mentalidade que vai fazer você continuar naquele estilo de vida. Porque começar é fácil, né? O difícil é você permanecer, você desenvolver a disciplina, desenvolver a constância, né? Todos esses fatores que são muito mais emocionais e psicológicos do que qualquer coisa, né? Então, eu acho que existe uma relação muito grande da psicologia com o bodybuilding. Ah, legal. Eu tava pensando, né, a respeito desse tema e a primeira das coisas que eu pensei é a respeito de um certo preconceito, talvez que os atletas
Tenho, né? Eu vi até um post, não é tão recente, que você fala são algumas coisas erradas, né, do que as pessoas pensam sobre o psicólogo, e uma das coisas é que, tipo, o psicólogo ou a terapia, né, é só pra louco, né? E, e tipo assim, por mais que nesse esporte todo mundo seja um pouco louco, né? Pra estar nesse esporte você é um pouquinho maluco, ou pelo menos tá ficando maluco com o tempo. Mas não é assim, né? Não é só porque você tem algum distúrbio ou porque você tem algum tipo de doença mental diagnosticada que só para essas pessoas. Amanda, eu queria que você comentasse quais são os principais benefícios que um atleta poderia experimentar se ele tivesse a mente mais aberta para fazer algum tipo de terapia ou acompanhamento com algum profissional dessa área. Acho que o post que você se referiu é as mentiras, né, sobre a É, psicologia. isso aí. Aham. Daí eu comento que ainda tem esse tabu, né, que a psicologia, que a psicoterapia é para louco, né, para pessoa doente. Mas a psicoterapia é saúde mental, é qualidade de vida, né? Não tem nada assim de extraordinário, uma coisa distante, né? Ela está presente diariamente na nossa vida, né? Mas às vezes as pessoas não se dão conta. Então, os benefícios que uma pessoa pode ter ao procurar um profissional de saúde mental é ter uma melhora no autoconhecimento, a melhora na autoestima, resiliência, que é uma capacidade super importante, né? Que não existe saúde mental sem resiliência. Fortalecer o mindset, melhorar as relações sociais, relações familiares, melhorar no trabalho, as capacidades cognitivas, né? Quando, por exemplo, a pessoa vai para um neuropsicólogo, né? Às vezes pode ter um déficit de atenção, um TDAH, aí a pessoa passa por uma avaliação, por coisas mais específicas, né? Daí vai ter um plano de atendimento. Então, assim, resumindo, psicologia é qualidade de vida, é saúde mental, assim como tem a saúde física, né? A gente precisa dar atenção para a nossa saúde mental, para os aspectos emocionais, os comportamentais, né? Psicológicos, enfim, tudo que envolve a psique humana é tão importante quanto a saúde biológica, né? Elas estão intimamente relacionadas, né? A mente e Sim. o corpo. Eu fico pensando, e eu vou jogar essa pergunta pro Gui, porque eu acho que ele vai ter alguns nomes na cabeça, de que quantos atletas que talvez as carreiras não foram encurtadas, ou tiveram sua menos qualidade de vida que poderia ter, né? Mas, ô Gui, você conseguiria lembrar de alguns exemplos de atletas que tiveram suas carreiras interrompidas ou encurtadas por talvez não saber lidar com pressão, com psicológico, ou simplesmente porque eles surtaram? Você lembra de alguém, assim, de cabeça? Cara, eu consigo lembrar de um, claro que ele teve uma lesão muito grave, mas eu acredito que um trabalho psicológico para o potencial que ele tinha, talvez fosse importante ter um acompanhamento de um profissional da saúde mental, que é o caso do Jean-Pierre Fuchs, que para muitos é o pior acidente da história do bodybuilding. Ele tentou subir de novo, não foi o acidente que acabou com a carreira dele, no caso encurtou, mas ele chegou a subir depois do acidente. E eu acredito que por ele ser um dos grandes na época, um trabalho de uma psicóloga é fundamental. E citando aqui, não encurtou a carreira, pelo amor de Deus, já é bom avisar de antemão, mas um cara que eu vejo que um acompanhamento psicológico é fundamental, se já não está tendo, é o próprio Ramon. Sim. Porque, querendo ou não, hoje ele é o atleta mais pressionado do país, é o segundo melhor do mundo, isso é incontestável, e mesmo assim ele consegue ter uma pressão muito grande de galera que duvida da qualidade dele. Então eu acredito que um profissional da saúde mental, de fato, com diploma e tudo, porque é uma pergunta que eu queria fazer para Amanda mais para frente, seria essencial, como é o caso do Ramon. Amanda, o que você tem a dizer sobre o caso do Ramon em específico, por estar muito no topo e estar sendo visado tanto pelo bem quanto pelo mal? Eu acompanho o Ramon, né, e imagino que ele sofra uma pressão muito grande, né, porque ele tá ali na linha de frente, né, é um dos principais atletas mundiais, né, numa categoria que tá super em alta, né, então ele tá lá representando
o sonho de muitas pessoas, né? E isso, consequentemente, traz coisas positivas e coisas negativas, né? Tem muita gente que é fã dele, que apoia, né? Que torce por ele, mas também vem as críticas, né? Vem a cobrança excessiva, vem inveja, vem uma sobrecarga, né? Que para qualquer pessoa pode ser assim muito pesado, né? Pode trazer consequências psicológicas bem graves se a pessoa não souber lidar com aquilo, né? Eu acredito que ele esteja fazendo algum acompanhamento, né? Alguma coisa nesse sentido, porque eu vejo ele assim bem tranquilo nessa questão. A gente vê que as pessoas criticam bastante ele, né? Mas ele não é assim aquele tipo de pessoa que, por exemplo, grava um vídeo resposta para os haters ou que fica respondendo hater, né? Mas eu acredito que ele tem um apoio nesse sentido. Sim, você falou a respeito de se ele tem algum acompanhamento. Até recentemente a patrocinadora dele tinha anunciado, né, que contrataram um psicólogo, eu não, para acompanhar o time de atletas deles, né? E eu acho que isso, e ainda mais vindo de uma marca grande, acho que pode ser até um benefício para o meio de inspirar outras marcas a também ter essa preocupação com a mente dos atletas. Eu acho que, aí você me corrija, Amanda, se eu estiver errado, mas eu acho que até não por muito pouco tempo, a psicologia, o acompanhamento de um profissional era visto meio que, tipo assim, para quem precisa, né, porque tem algum tipo de algo diagnosticado, mas para quem não tem nada assim diagnosticado, era visto meio que como tipo, ou um gasto desnecessário, ou tipo assim, tipo algum luxo, uma tipo de vaidade. Tipo, eu faço terapia, a pessoa já associa, deve ter dinheiro, tal, não sei o quê. Mas as pessoas não têm a real noção de que não é só para quem tem algo ali diagnosticado. Às vezes tem coisas do que de como nós reagimos, como nós lidamos com a nossa própria emoção, nossos sentimentos, que muito que a gente poderia ser muito beneficiado se tivesse um profissional desse. Então imagina um atleta que lida com muita pressão, que lida com muita cobrança, por mais que ele não tenha nada ali, tipo assim, visivelmente, tipo assim, vou usar as palavras mais claras. Por mais que o cara não esteja surtando ou tipo, sei lá, dando sinais muito visíveis, né? Tipo, mas o quanto que talvez uma terapia não ajudaria ele a nunca chegar num nível de explodir, de querer jogar tudo pro alto, chutar o balde. Tipo, e aí eu queria ouvir de você se o que eu tô falando faz sentido e se você acha que esse tipo de iniciativas de uma marca ter um psicólogo no seu time de atletas, se isso vai beneficiar não só o time deles, mas também todos os outros atletas, que isso pode talvez surgir, que dar exemplo, né, para outras empresas. Sim, faz total sentido isso que você está falando. Eu vejo como uma medida de prevenção ter esses profissionais nas empresas, nos times, né? Justamente para prevenir que a pessoa entre em surto, que desenvolva algum transtorno, que tenha algum problema familiar, problema profissional, né? Então, o psicólogo ele vai agir nesse sentido, como prevenção para os atletas não terem esse tipo de problema, né? Para não ir se agravando aquele quadro e, e auxiliando os atletas a lidar com a pressão, né? Lidar com a rotina, com o estresse, com mídia, porque a gente sabe como que é a internet hoje em dia, né? As pessoas Sim, não têm um nível considerável de empatia, e acho que pode falar o que quiser, que pode ofender as pessoas e falar da maneira que quiser, como se não fosse um ser humano que estivesse ali atrás, né? Então eu acho que essa humanização do atleta é importante, né? Você olhar para ele não apenas como alguém que está lá, como se fosse um robozinho, só treinando, só comendo direitinho e usando
as drogas, né? Mas olhar como um ser humano, né? Porque todos são, em primeiro lugar, a gente sempre é um ser humano. Aí depois vem você como psicólogo, como jornalista, como atleta, como pai, como filho, né? Então a gente tem que ter sempre essa visão de que é um ser humano que está ali na tua frente. A gente sabe que no bodybuilding, os atletas eles estão expostos a muitas coisas, né? Como você falou mesmo, as drogas, as dietas restritas, as tipo de pressões. Você conseguiria pontuar talvez o que hoje talvez desgasta o psicólogo, o psicológico de um atleta? Tem como fazer esse tipo de ranking, entre aspas? Ou eu sei que tudo é um conjunto, mas você conseguiria pontuar o que talvez hoje mais desgasta a mente de um atleta? Olha, eu acho que o desgaste mental, ele é multifatorial, como você bem disse, mas é uma questão bem individual, assim, o que vai pegar mais para cada um. Mas eu acho que, de uma maneira geral, assim, olhando de longe, a questão alimentar, eu acho que é o que mais pega, assim, a questão da dieta. Eu acho que é o que mais aparece, assim, para Sim. nós, como Aham. psicólogos, né? Porque nos esportes, em geral, é muito comum os transtornos alimentares, né? Devido às dietas restritas que são seguidas. E como a alimentação é uma necessidade básica, né? Faz parte do nosso instinto, aí você ficar se privando da alimentação por muito tempo, né? De coisas assim que você gosta, então, isso com certeza vai trazendo uma sobrecarga, né? E isso pode desencadear transtornos alimentares, né? Como compulsão alimentar, anorexia, bulimia, o comer emocional também, né? Então, são transtornos bem comuns. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, do que eu já vi até hoje, que a dieta geralmente é o que mais pega, assim, nos atletas e não atletas também. Sim. Ah, é bem legal você. Eu achei que eu tava em dúvida, né? Porque eu acho que hoje as pessoas associam muito ao uso dos esteroides, né? A pessoa já Uhum. pensa em saúde mental no bodybuilding, o cara já pensa, o que mais prejudica é a trembo, tá ligado? Uhum. Mas eu vejo que realmente a dieta pega em vários sentidos. Tanto quanto talvez fica mais restrita e a pessoa fica mais estressada e ela não tem o know-how ali para conseguir lidar com isso, de como lidar com a família, no trabalho e também na questão da compulsão. E eu não posso falar quem é, né? Mas recentemente eu fiquei sabendo, o próprio atleta, né? Não é fofoca. Ele veio, a gente conversando e tal, ele tava falando que ele tava num caso bem sério, assim, de distúrbio alimentar, de compulsão, né? Tinha Uhum. competido e aí aproveitou para comer. Os primeiros dias estava muito legal, comendo bastante, rebote, tava crescendo ali aproveitando o rebote. Só que aí começou realmente a virar compulsão e ele só conseguiu lidar com isso com a ajuda de um profissional da área, sabe? Mas Uhum. eu vejo que sempre tem que chegar no extremo, né? Você acha que o porquê que você acha que as pessoas, ou vamos aqui focar nos atletas, por que que as pessoas esperam e deixam o caso agravar tanto para procurar um profissional? Acho que isso é bem cultural, sabe? É uma questão cultural aqui no Brasil. Tem essa cultura de ir empurrando as coisas com a barriga, de esperar para ver o que vai acontecer, de pagar para ver as coisas, sabe? E daí essa parte mental, principalmente, vai sendo negligenciada. A pessoa acha que vai conseguir dar conta sozinha, ou se não, arruma outros meios para lidar com aquilo. Aí vai para bebida, vai para drogas, outras drogas, né? Então, geralmente a pessoa
recorre primeiro a outros meios, né? Vai na igreja, vai para a religião, vai para o bar, né? Procura 10 coisas diferentes e daí, por última opção, vai no psicólogo, sabe? Eu Sim. vejo que é uma coisa cultural isso, em qualquer lugar que você for é assim. Então é uma coisa que já está. Amanda, eu queria pegar esse gancho, já que você falou isso, que foi perfeito o que você falou. Pode terminar, mas eu queria pegar esse gancho, só para avisar que eu tô na fila aí. Não, eu só ia concluir porque eu acho que é uma coisa cultural mesmo aqui do Brasil, né? Das pessoas deixarem a gente por última opção. Então, você como psicóloga do esporte, já atuando na área há 10 anos, da área da psicologia há 10 anos, como você vê essa onda de canais, principalmente nos últimos anos, na última década, da evolução dos coaches motivacionais, aquele cara que ele é literalmente formado em nada, mas ele pega um celular, ele fala de uma maneira rígida algumas palavras de motivação que se escreve em traseira de caminhão e as pessoas usam como mantra e levam para a vida ao invés de buscar uma pessoa que ficou literalmente 4 anos numa graduação, 5 na verdade, né? São 4 ou 5? É 5, 5 anos numa 5 anos. graduação estudando, buscando tentar entender a mente humana, aí preferem o palestrinha de Instagram. Pois é, acontece bastante isso, né? E popularizou bastante o coaching, né? No mundo inteiro. Tem pessoas que são boas no meio, né? Mas tem outras que entraram na onda, né? E traz assim umas ideias meio de charlatanismo, né? Então tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente golpista ali no meio, né? Que lê um livro aqui, outro lá e acha que entende do assunto, que nunca se aprofundou realmente naquilo que está se propondo, né? Então o pessoal tem que tomar alguns cuidados, né, quando for contratar alguém assim, ou quando for seguir lá nas redes sociais esse profissional, para ver se ele é habilitado, se ele realmente tem aquele conhecimento, né? Porque muitas pessoas não estão ali só para se aproveitar, né, do momento ou daquele assunto, mas não que realmente tenha um conhecimento prático, né, daquilo que está fazendo. Respondi a tua pergunta? Perfeitamente, muito obrigado. Eu precisava disso, eu precisava de uma profissional habilitada para poder falar isso, porque quando eu falo, todo mundo fala, mas você não é psicólogo também, então tá tudo bem. Agora a Amanda deu a carteirada e era disso que a gente precisa, porque principalmente desde que eu comecei a acompanhar o esporte a fundo, eu percebo que é muito comum as pessoas usarem como uma mentoria, entre aspas, motivação através de outras pessoas que não são profissionais da área. Simplesmente pegou uma câmera e começou a falar, aquela estética de podcast que às vezes a pessoa tá com o microfone na frente, mas ela não tá falando com ninguém, ela só tá gravando um vídeo para parecer que ela tá num podcast, falando algumas palavras vazias de significado ou abrangentes demais, ou seja, nunca vai a tua pessoa. Você vai melhorar, você vai ficar bem, você vai superar, só que é aquilo. Aí quando tem um profissional rejeita, porque afinal psicólogo é coisa de doido, né? Pra que eu vou pro psicólogo? Eu Trabalhe tô seu doido. mindset, né? Trabalho enquanto eles dormem, durmo enquanto eles dormem. E tem um Sim. AVC aos 30 anos. De Ah, fato. Sim, eu brinquei a respeito do trabalho e seu mindset, né? Porque eu vejo que muita gente fala isso de, tipo, mais pelo lado de motivação, tipo, do motivacional, e não pelo lado real do que é um mindset. Você poderia falar pra gente, explicar, afinal, o que que é ter esse mindset ou trabalhar esse mindset? trabalhar o mindset, eu vejo que é uma construção, né? Mindset quer dizer mentalidade, né? Eu até fiz um trocadilho numa postagem que o fisiculturismo é um psiculturismo. Então, ele é Verdade. construído, né? O mindset esportivo, ele é construído diariamente, assim como o nosso físico é construído na academia, na dieta, no descanso. O nosso mindset ele também vai sendo construído diariamente nessas ações que a gente faz, né? Quando você se esforça para seguir a dieta, você está trabalhando o teu mindset. Quando você se esforça para treinar, você também está trabalhando a tua mentalidade, né? Você está lá fazendo a conexão neuromuscular, você está se focando, você está sendo atencioso, você está trabalhando capacidades cognitivas, né? Então, isso é trabalhar o teu mindset.
Enfim, o estilo de vida, o lifestyle do fisiculturismo, ele é muito voltado para essa questão, né, do mindset. Você está ali diariamente construindo o teu corpo e, consequentemente, também está construindo a tua mentalidade. Eu Sim. enxergo dessa maneira. Aham. Tipo, a gente tá falando de um esporte em que é literalmente todos os dias fazendo a mesma coisa, desde a dieta ao seu treinamento, o bodybuilding é vivido 24 horas por dia, né? E existe algum tipo de, não sei nem se é certo falar isso, né? Mas algum tipo de dica para alguém que talvez tenha dificuldade em seguir esse estilo de vida? Você acha que a psicologia ela de alguma forma pode ajudar a gente, talvez, a ser mais disciplinado, vamos dizer assim? Olha, eu costumo pensar assim, falar para as pessoas que perguntam isso, qual que é o primeiro passo, né, para você conseguir aderir ao lifestyle. Eu acho que a primeira coisa é você ter um objetivo bem claro, né, você ter uma motivação ali, se é emagrecer, se é autoestima, se é construir massa muscular, enfim, cada um vai ter o seu motivo, né? Vai ter o seu objetivo, e daí a partir disso vai se construindo o restante. Daí a partir disso vai vindo a motivação, vai vindo a disciplina, vai vindo a constância. Não é fácil, né? A gente já digo assim de primeira que não é fácil você se manter, né, por meses, por anos nesse estilo de vida, mas é algo que vale a pena. É algo que vale muito a pena, que você vai estar investindo na tua saúde, no teu futuro. Você vai melhorar no trabalho, vai melhorar nos estudos, o teu rendimento vai melhorar consideravelmente. Você vai estar mais disposto, vai estar mais alerta, a tua cognição vai estar mais afiada, sabe? Então só tem benefícios. Então eu acho que o principal é a pessoa entender o porquê que ela tem que iniciar nesse caminho, né? Quais são os objetivos dela, o que que ela pretende, o que que ela visualiza futuramente com isso, né? Para daí começar a dar os próximos passos. E eu acho que um dos assuntos que talvez quem clicou aqui tá mais desejoso de saber, né? Eu queria saber, por mais que a gente sabe que entrando nos venenos, por mais que a gente sabe que é real essa correlação dos esteroides para aumentar níveis de agressividade, de tô usando a agressividade como tentando não usar como algo tão pejorativo, no sentido mais de ser uma pessoa mais ter um pavio mais curto. Até eu não estou falando que todos vão experimentar isso, mas existe uma relação verdadeira com isso. E eu queria saber se. E é claro, existem drogas que são mais fortes, né? Como a trembolona, a boldenona, enfim. Mas até aquelas que são, entre aspas, mais comuns, né? Como a testosterona, já causam um nível a mais ali de irritabilidade, né? E eu queria saber se de alguma forma. Eu sei que são reações físicas, isso talvez entra além de só psicologia, mas de também um nível a mais, né? Mas eu queria saber se existe algum jeito de que esses usuários de esteroides poderiam também ter benefício de ter acompanhamentos psicológicos. E eu também queria saber se, na sua opinião, né? Se de alguma forma, a respeito o que você sabe a respeito dessa relação das drogas, dos esteroides com a mente humana. Eu sei que os esteroides, eles agem no sistema nervoso central e isso influencia diretamente no comportamento do indivíduo, né? Isso vai influenciar nas emoções e no comportamento da pessoa, né? Então, desde a mais simples ali, uma testosterona pura, até a trembolona, com certeza vai ter algum efeito a nível psicológico e comportamental na pessoa.
né? Só que esses efeitos, eles são individuais, né? Vai também da predisposição genética da pessoa, né? Questão ambiental. Tem pessoas que reagem de formas diferentes para determinadas substâncias, né? Mas, com certeza, elas influenciam muito no comportamento, no humor da pessoa, né? Às vezes a pessoa é mais sensível para aquela substância, então ela vai ter efeitos mais fortes, né? Vai ter os efeitos negativos mais acentuados nela, né? Que é o caso da trembolona, por exemplo, né? Que é uma das drogas mais neurotóxicas, né? E que mais traz, Sim. mais visível, né? Essa parte ali na alteração do humor e do comportamento. Mas as outras drogas, oxandrolona, por exemplo, né? Todas elas podem influenciar no humor e no comportamento da pessoa, né? Vai da genética, da sensibilidade, dos fatores ambientais, né? Mas com certeza eles influenciam bastante, sim. Sim, eu vejo que tem, também tem um fator, ou não sei assim, um caso, que eu vejo que muitos atletas, eles começam a fazer o uso de esteroides cedo, né? Ali por volta dos seus 18 anos, alguns até antes, né? E antes mesmo de eles se desenvolverem como pessoas, como adultos, antes mesmo eles descobrirem se talvez tinha algum tipo de tendência, né, a talvez ser mais agressivo, ou algum tipo de tendência à depressão, ansiedade, tudo isso, antes mesmo de saberem tudo mesmo a respeito deles mesmos, eles já tendo esse contato tão cedo, eles nem sabem mais o que é esteroides e o que, que era realmente eles. E eu queria que você desse a sua opinião, porque a gente está imerso num universo que é abertamente entendido que os esteroides, falando de nível competitivo, de Mister Olímpia, é inviável alguém não ter esse uso, né? E as pessoas estão acostumadas a ter esse tipo de relação, de tipo, eu tô usando Trembo, então eu sei que eu vou ficar irritado mesmo, sabe? As pessoas já estão acostumadas em estarem irritadas, em estar com a cabeça ferrada. Eu lembro do William Martins falando que ele tava ali, usava ali as drogas dele e tal, numa época, e pra ele normal, tipo, não, eu sou assim mesmo, tal. Só que quando ele parou, quando ele diminuiu por um tempo, aí ele começou, ele mesmo diz, né? A vida ficou mais alegre, a vida ficou até mais cor, ou seja, ele nem percebia. E, Amanda, quanto que você acha que é a realidade dos atletas hoje, dos que usam esteroides? Você acha que isso acontece mais do que as pessoas falam? De que elas estão acostumadas a estar com sobre efeito, as suas, vamos dizer, não sei se esse é o jeito mais certo de falar, né? Mas eles realmente estão tão assim acostumados a estarem mais irritados, estarem bravos, tal, ou de alguma certa forma, ou eles simplesmente não, ou eles são assim mesmo, sabe? Eu sei qual é a resposta, mas eu queria que você falasse a respeito disso, sabe? As pessoas estarem acostumados com esse efeito e até se esquecerem de como que é não estar, de como é não usar, sabe? Não sei se ficou Uhum, claro o que eu sim. quis dizer. Sim, entendi. Eu acho que é uma coisa que acontece bastante, é exatamente isso. A pessoa, ela já se perdeu ali no uso contínuo do esteroide, das substâncias, que ela já nem se lembra mais como que era antes, ou também tem dificuldade de entrar em contato com o verdadeiro eu dela, né, de como ele realmente num estado normal, né, sem o uso das substâncias, né? Então eu acho que é isso que acontece. E por isso que tem aquele estereótipo de que o fisiculturista, o marombeiro, é uma pessoa agressiva, que é uma pessoa grosseira, que é uma pessoa burra, que é alguém estúpido, sabe? Porque realmente eles podem manifestar, né, esses comportamentos, essas reações, devido ao uso dos esteroides. Mas daí já está tão enraizado
ali no indivíduo, né, nesse grupo, que daí fica banalizado. Ah, todo marombeiro é assim. Ah, e o pessoal da academia é assim mesmo, eles se acham, eles são agressivos, né? Então já fica aquela coisa como se fosse o normal, né? Mas que a gente que tem essa consciência sabe que não é, né? Não é normal uma pessoa ser agressiva, ser grosseira, responder mal uma pergunta simples, né? Ser grosseiro com a esposa, bater nos filhos por pouca coisa, brigar na rua, né? Esse tipo de coisa não é normal, né? Então, eu acho que muitas pessoas, muitos atletas se perdem, sabe? Ali no uso contínuo, no uso crônico, né, da substância. Então, o sistema nervoso central já está tão afetado que parece que ele é daquele jeito, né? Parece que é da personalidade dele, mas na verdade não é. Por isso que é importante fazer o acompanhamento psicológico, né? Para a pessoa conseguir diferenciar o que é dele e o que é da substância. Sim, tem uma história muito engraçada do Mister Size, né? Que ele, pra quem não conhece, ele é coach do Felipe Moraes, do Bico, da Alcione, enfim. Que ele tava em Portugal ainda, se não me engano, usando um monte de coisa. E ele conta que, tipo assim, nessa época ele foi pra delegacia, brigava na rua, e pra ele tava, tipo, ele não percebia, né, que ele tava vivendo tudo isso, que ele tava fazendo tudo isso. Pra ele era normal, e não que fosse. Só que ele tava, como você falou, tão imerso nisso que perdeu a noção, né, de, do que ele estava fazendo, do que ele estava, a forma com que ele estava vivendo. E eu acho que também eu queria que você comentasse, eu acho que já pra gente finalizar um pouco essa parte dos esteroides, de que dessa relação também de dependência, não sei qual seria o termo, mas tipo uma dependência psicológica no sentido estético, sabe? De, pô, tô bravo, tô estressado, tô brigando com a minha mulher porque eu nem sei o motivo, tô bravo com meus filhos. Só que e ele começa, pô, eu acho que é a Trembo, acho que é os esteroides, pá. Só que ele não consegue deixar de usar porque ele não quer perder os efeitos estéticos, ele não quer, entre aspas, perder o shape, não quer, na cabeça dele, ele vai, no outro dia que ele parar de usar, já vai estar, o físico já vai estar uma bosta. Eu queria eu queria entender de quais são os desafios de você vencer, entre aspas, um vício desse que não é exatamente um vício, uma dependência química, né? Mas é uma dependência do resultado ali, né? Da estética, tudo. Sim, isso acontece bastante, né? A pessoa que, mesmo vendo os malefícios ali, os transtornos que está trazendo, e não para o uso da substância, né? Geralmente isso acontece porque ela está tendo ganhos secundários com o uso daquela substância, né? Então, no caso dos esteroides, né? O ganho secundário que ele tem é ter aquele físico bonito, perfeito, né? Seco, grande, definido, né? Então, para ele, naquele momento, não é vantagem trocar esse físico sonhado para ficar mais calmo e ficar mais de boa com a família, ficar mais de boa no trabalho, né? Ele não vê benefícios em fazer essa troca, né? Então ele fica agarrado ali, preso naquela imagem, né? Naquela autoimagem que ele tem, é uma imagem idealizada, que às vezes nem é tudo aquilo que ele está imaginando, né? Mas está tão preso naquilo, naquela imagem, na autoimagem corporal, que daí ele acha que todo o resto não é tão importante quanto aquilo que ele tem, né? Então, vale a reflexão, né, nesses casos, para a pessoa, para ela colocar na balança o que é mais importante, se é a família, se é o físico, se é o trabalho, uma carreira, se é o emocional dos filhos, né? Então, fazer esse balanço, o que é
mais importante futuramente, né? Não pensar só nele, mas também na família, nas pessoas que convivem com ele. Amanda, você acha que existe algum tipo de né, longe de mim querer fazer algum tipo de apologia ou de forma alguma, mas existe algum tipo de forma ou dica, tipo, para um usuário de esteroides, tipo, ter menos, tipo assim, ter o seu psicológico não menos afetado, porque a forma melhor de ser menos afetado é diminuir, né, ou trocar, tal. A gente fala de bodybuilding aqui, e o bodybuilding, isso é algo que é comum, né? Não tem como. Mas existe algum tipo de, vamos dizer assim, de uso mais seguro, falando da mente, da saúde mental para quem usa esteroides? Tem algum tipo de recurso que possa ajudar essas pessoas, esses atletas? Sim, tem sim. Olha, assim, eu como profissional de saúde, né, como você falou, eu não posso dizer, usem mesmo, né? Não posso incentivar o uso, né? Mas como Sim. a gente sabe que as pessoas usam, né? A gente não pode ser hipócrita também, né? E dizer, não, não, isso não acontece. A gente sabe que é algo que no esporte precisa, né? Para a pessoa avançar, precisa fazer o uso, né? Então, seria uma contenção de danos, né? Para esses usuários. Então, o mais importante é fazer o acompanhamento médico de pessoa que entende disso, né? Que não tem aquele preconceito com esteroide, né? Só que infelizmente aqui no Brasil está meio complicado essa questão, né? Devido àquela última nota Verdade. do Conselho de Medicina, né? Que não ajudou em nada. Mas enfim, mas o ideal é fazer o acompanhamento médico, né, com a pessoa, o profissional que entende disso, né? Fazer o acompanhamento psicológico também é interessante. Eu sei também que a qualidade da droga influencia bastante nesse aspecto. Quanto pior a qualidade, pior vai ser o colateral, né? Tanto no físico como no psicológico. Então é importante o usuário se atentar a isso também, né? Porque a gente sabe que existe bastante falsificação nesse mercado, né? Então é importante prestar atenção nisso, né? Na qualidade do produto e fazer o acompanhamento correto ali com o médico, tudo certinho, bonitinho, né? A gente sabe que isso para a maioria, para muitos, não é possível, né? Pagar um acompanhamento médico, psicológico, né? Aquela coisa toda, né? Mas o ideal seria esse. Mas se a pessoa não puder dar conta de tudo isso, se não puder pagar um psicólogo particular, por exemplo, pode procurar a unidade de saúde mais próxima de casa, né? Porque o SUS tem o serviço de saúde mental também, né? Então, essa seria mais uma opção, né, para a pessoa que faz o uso para estar sendo acompanhada. O importante é estar sendo sempre acompanhado por alguém que entende daquilo, né, que entende o contexto do que está sendo usado, né, para daí acompanhar mais de perto como que vai ser o desenrolar da questão, poder fazer um comparativo de como que a pessoa tá lá no início, como que vai ser no meio, como que vai ser ali no final do ciclo, né, para ter uma ideia ali das alterações psicológicas, comportamentais, né, para poder fazer um paralelo. Eu acho que seria por aí, sabe, ter um acompanhamento especializado. Então, até uma dica, pessoal. É, não acredito que seja a maioria, né? Mas para quem tem plano de saúde, a maioria dos planos de saúde tem, né? Esse tipo tem os médicos, os psicólogos, né? Pelo menos o meu tem. É. E para um atleta, sim, e para um atleta de bodybuilding, principalmente profissional, mas eu vejo que se você tá entrando nessa área, cara, é muito importante você ter um plano de saúde, sabe? Você tá entrando num esporte que, infelizmente, ele é prejudicial para sua saúde. E eu não tô falando só dos esteroides, mas também a nível de dieta, tudo isso. Então, é inteligente você ter um plano de saúde, né? Então, e se você tem esse plano de saúde, aproveita. Hoje em dia, como até a Amanda faz, ela faz
teleconsultas, né, Amanda? Isso, eu faço atendimento online. Sim. Então, cara, você tem um plano de saúde, aproveita, agenda uma teleconsulta com um profissional da área e faça esse acompanhamento. Você vai experimentar de muitos benefícios e como a gente falou, não é só para quem já tá dando ruim, sabe? Para quem já tá surtando ou para quem já tem algum tipo de distúrbio, né? Ou algum tipo de, não sei se distúrbio é a palavra, pode ser usada ou tem uma palavra melhor para isso? Geralmente a gente fala transtorno Transtorno. mental. Sim. Então, se você. Não é só para quem já tem um transtorno diagnosticado, sabe? Aproveita. Só para deixar essa dica, se você tem um plano de saúde. Se você não tem, faça. Se você tem, aproveita, consulte um psicólogo, né? Busque aí esse tipo de acompanhamento. Ô Gui, você que também conhece alguns atletas tal, que tem também a empatia, né? Acredito que tanto eu quanto você, a gente consegue ser bem empático com o lifestyle dos atletas, por mais que a gente não se prepare, não viva essa vida como um atleta, mas a gente consegue ter bastante empatia, né? Eu percebo isso quando a gente conversa. E eu queria. Tem alguma coisa que você vê que você pode compartilhar com a gente da sua visão e depois a gente pode jogar essa mesma pergunta para Amanda, do que você acha que, na sua visão, algo que desgasta muito a mente dos atletas e que eles deveriam se atentar. Eu acho que isso casa com o que eu queria perguntar, porque eu vou usar o caso do finado Cedric McMillan, que tinha tudo para ser um campeão do Olímpio, um campeão dominante, era um cara alto, tinha um físico muito estético para a categoria, era Verdade. o fisiculturista Open preferido do Arnold, mas é aquilo, ele nunca conseguiu pisar no palco com uma condição que fosse o suficiente para que ele figurasse entre os top do Olímpia. Pelo menos ele brigasse pelo título, ele nunca chegou perto disso. E aí o pessoal buscando explicações, dizendo, ele erra muito na finalização. O Leandro Austin, né, brinca que ele carbava com lasanha, né? Tem toda essa brincadeira que ele sempre chegava retido. Mas ele revelou que o problema, na verdade, no caso dele, era a ansiedade. A ansiedade pré-palco era muito forte, afetava ele de uma maneira muito impactante. Então, pegando esse gancho da questão da empatia, tudo, deve ser muito recorrente, apesar de não externado, porque nós estamos falando de alta performance, e a alta performance é cruel, não é nem sinônimo de saúde, é cruel, fria. Você tem que ter um nível de frieza e até psicopatia para ser um campeão dominante. Então, e o Cedric revelou que ele sentia muita ansiedade e isso afetava o físico dele. Então eu queria saber, já fazendo um gancho com essa sua pergunta, né? Eu queria saber da Amanda, o quanto a ansiedade, que para muitos, eu vejo muitos comentários do tipo que essa vai ser o mal do século, né? A ansiedade, que as pessoas estão externando ou detectando ansiedade em si mesmas, o quanto isso pode prejudicar não somente do atleta, mas de um cidadão comum. Quanto isso pode afetar, o que sequelas, que consequências pode ter uma pessoa que não trata a sua ansiedade, mas no nosso caso, tentar puxar mais para o lado do atleta, usando o exemplo do finado Cedric. É uma boa pergunta, porque a ansiedade está entre os campeões, né, de recorrência dos transtornos mentais. Ansiedade e depressão são os mais comuns, né, nos serviços de saúde. Isso se agravou agora na pandemia, né? O pessoal muito com insegurança, né? Muito medo, o que que seria do futuro e tal, medo de pegar vírus, ficar doente e tal. Então, isso tem se agravado bastante, né? Em todas as idades, criança, adulto, adolescente, idosos. Então, no caso dos atletas, o que pode influenciar é essa questão de enfrentamento, a dificuldade de se expor, dificuldade de competir, que é algo que faz parte, né, do esporte. Então, a pessoa pode ter essa dificuldade também durante a preparação, né, ficar pensando, se antecipando, como que vai ser, será que eu vou me dar bem, quem que vai estar lá, ficar se preocupando com a preparação dos outros atletas, né, ficar pesquisando, ver como que tá o shape lá do rival, ficar olhando foto das concorrentes, né? Então, isso pode ser bem danoso, né? A pessoa pode desenvolver insônia, e a gente sabe que o sono é super importante, né, para a recuperação neuromuscular.
Transtornos alimentares também, tem gente que pode perder o apetite, tem outros que podem aumentar o apetite. Enfim, as crises de ansiedade também podem evoluir para síndrome do pânico, né? Que também já é um transtorno mais grave, né? Em que a pessoa tem crises de sensação de quase morte, né? Então, a pessoa, o atleta, no caso, ele vai ter geralmente essas dificuldades, né? No dia a dia ali, durante a preparação e também nesse enfrentamento, como esse atleta que você citou, né? Ter esses problemas de subir no palco. Eu já ouvi falar histórias de atletas que estavam lá, pronto, pintado para subir no palco, mas devido à ansiedade não conseguiu competir, né? Então, é uma questão super importante que precisa de atenção, né? Essa parte psicológica para o atleta conseguir performar da forma correta, da forma que precisa. Eu acho que até o Logan Franklin, ele se preparou pro Arnold, ele tava muito bem, mas um dia antes ele teve uma crise de ansiedade. Acho que, se eu não me engano, foi o Uhum, Logan Franklin. E você vê foi. que o físico dele tava muito bom, tava tudo, entre aspas, encaixadinho. Só que um dia antes ele começou a ter uma crise de ansiedade e tudo. E acredito que é engraçado, né? Que a gente tá num esporte em que você sobe de sunga, se pinta e você vai ali para num palco para ser avaliado por juízes que vão ali julgar o seu físico e também vão ter um público. E parece até meio que. Parece até incoerente, né? Tipo, alguém que tem medo da avaliação, mas praticar bodybuilding. Mas existe isso. E eu queria Existe. que. Sim, e eu queria que você falasse mais um pouco disso, sabe? Da questão da autoimagem, da questão da avaliação. Existe até aquela. é, Tem um termo, né, para pessoa que sempre se acha menor do que eu não vou conseguir lembrar aqui agora. Talvez o Gui lembre desse termo, que é pessoa que sempre se enxerga menor do que é, né? Tipo, o Big Ramy olha pro espelho e fala, nossa, eu ainda tô pequeno, sabe? É E dismorfia, dismorfia corporal. Desmorfia. Desmorfia, Ah, sabe? sim. E isso é algo existente nesse esporte, né? Tipo, e Sim. realmente, o cara tá tão acostumado com aquele físico que pra ele é normal. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Dessa questão da autoimagem, de as pessoas. E se você puder, dar algum tipo de dica, né? Para as pessoas lidar com a própria imagem, com essa questão de ser avaliado. Essa questão da autoimagem é bem recorrente também, bem importante a gente pensar sobre isso, porque muitas pessoas procuram a musculação, a academia, pensando na autoimagem, né? Então é algo que está bem atrelado no esporte, né? Principalmente fisiculturismo, porque é a imagem da pessoa, né? É a estética, é a proporção dos músculos, né? Então, realmente tem atletas que têm o medo do julgamento, né? Que tem uma insegurança de estar sendo julgado, né? Então o atleta vai ter que procurar alguém para trabalhar essa questão, né? Porque é uma coisa que está intrínseca ali no esporte, né? Se ele quer competir, ele vai ser julgado, né? Ele tem que passar por isso, é uma etapa super necessária, né? Não tem como competir sem ser comparado com outras pessoas, né? Então a pessoa vai ter que trabalhar essa insegurança, né? Descobrir de onde que vem, se é algum trauma, é, algum algum evento que ela passou antigamente em que ela foi exposta e se sentiu constrangida. Enfim, cada um vai ter, né? Ali o início, da onde que surgiu isso, mas é importante ser trabalhado, né? E essa questão de autoimagem também, dismorfia corporal, por exemplo, né, é uma coisa que muitos atletas têm, né? Acho que o Big Ramy, como você falou, né? Acho que o Fábio Giga também, eu já vi ele falando alguma coisa sobre isso, Verdade. de que ele ainda se sente pequeno, Doideira, né? né? Aham. Para você ver como que é a percepção do ser humano, né? Isso são falhas de percepção corporal, né? Em que a pessoa, mesmo estando grande, estando bem musculosa, ela se enxerga pequena. Ou quando está extremamente magra, ela ainda se
se enxerga gorda, né? Que é no caso da anorexia, né? Que a anorexia, além de transtorno alimentar, também é um transtorno de percepção da autoimagem, né? Então, a dismorfia corporal, ela também segue essa lógica, é um problema de percepção da pessoa, que também tem que ser trabalhado com um profissional de saúde mental, para ela reaprender a se perceber, ela reconhecer o que ela está vendo no espelho, né? Ela fazer, às vezes, um exercício de autoaceitação, às vezes é isso que falta também, né? Dela aceitar as falhas, né, ali do físico, enfim, fazer esse reconhecimento, né, da autopercepção, que daí, com certeza, conforme vai sendo trabalhado, isso vai melhorando. Agora, sobre uma das coisas que a gente não fala muito nesse esporte, e que também, não só no esporte, mas na vida pessoal das pessoas, isso afeta muito, né? É questão de o lado financeiro. Eu vi, um tempo atrás, que uma das principais causas de divórcios é crise financeira. Eu não tinha noção disso, né? Porque é realmente algo que atrapalha a relação, porque o cara, sei lá, tá sem emprego, aí tá estressado, tal, aí já começa a tratar mal a mulher, né? E a gente tá falando de um esporte que até os atletas que são profissionais, eles têm contratos PJ, né? Então não existe algum tipo de estabilidade, né? Principalmente para aqueles que estão ali começando, né? Se a gente fala de um Ramon, de um Rafael Brandão, eles já, bem provável que eles já têm poupanças de emergência, então eles meio que já têm essa estabilidade, né? Tem outros negócios, mas um atleta comum, até mesmo os profissionais, mas que ainda não estão ali no topo, eles têm essa questão da instabilidade financeira, né? Existe essa pressão financeira. O quanto que esse tipo de dúvida se mês que vem vai ter, se mês que vem não vai ter, se, pô, eu tô bem aqui, mas pode ser que se eu perco meu patrocínio, as coisas dão ruim, aí eu fico sem dinheiro, sabe? Pô, eu vou competir daqui tal mês, só que, pô, se eu perder esse patrocínio, cara, acabou, não vou conseguir, não vou, a empresa não vai conseguir cobrir essa viagem se eu perder o patrocínio. E com o meu dinheiro eu não consigo, tal. O quanto que esse tipo de preocupação financeira, quanto que o lado financeiro pode prejudicar, assim, não só um atleta, né, mas uma pessoa no geral. Então, prejudica muito essa parte financeira, porque assim, a gente tem uma dimensão biopsicossocial, né? O bio é a parte biológica, né, do nosso corpo, saúde física, psico da saúde mental e o social. E daí a situação econômica, ela se encaixa ali no social. Então, quando essa esfera não vai bem, quando tem essa incerteza, quando tem essa instabilidade, é um fator de risco muito grande. Tanto que instabilidade financeira e questões econômicas é a segunda causa de suicídios, é a segunda maior causa de motivos de suicídio no mundo todo, né? A primeira é a presença de transtornos mentais e a segunda é por questões econômicas, né? Questões financeiras. Então, isso com certeza desestabiliza qualquer pessoa, né? Essa incerteza. Se vai ter dinheiro para pagar o aluguel mês que vem, se vai ter dinheiro para gasolina, se vai ter dinheiro para ir no mercado, para fazer a dieta, para comprar o básico para casa. Por exemplo, agora o frio chegando, se vai ter grana para comprar roupa, calçado, cobertor, né? Então isso com certeza desestabiliza muito qualquer pessoa, né? Essa questão financeira, de incerteza, se mês que vem vai ter o emprego, se vai ter o patrocínio, se está vendendo bem lá no patrocínio, né? Então, são questões, assim, que com certeza influencia bastante, né? No emocional de qualquer pessoa. E é um fator de risco que a gente tem que prestar atenção e levar em consideração, né? Porque é algo bem sério,
né, quando a pessoa passa por problemas aí nessa área, né, na área financeira. Então é bem legal assim que a gente está conversando. E não tem como a gente ter esse tipo de conversa em- relacionada a bodybuilding e a psicologia e não falar sobre exposição, né? E acredito que essa é uma ótima forma da gente ir chegando, dando início ao final e falar a respeito disso, porque antigamente a exposição midiática que as pessoas tinham era o quê? Eram revistas na TV, só que era muito raro, né? Então, revistas eram realmente para aqueles que eram os melhores dos melhores. E aí, com as mídias sociais, as redes sociais, hoje todo mundo consegue se expor, né? Então, Amanda, eu queria que você falasse um pouco de quais são os perigos para um atleta que precisa se expor nas redes sociais, mas a gente sabe o quanto que aquilo em excesso talvez possa fazer mal para a cabeça dele e como se, vamos dizer assim, blindar para essa realidade de hoje, de que a gente precisa se expor para ganhar destaque, né, como um atleta, mas que o excesso pode, sabe, ferrar a cabeça de um atleta. Então, a superexposição é uma realidade, né? Muitas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, né? Então, tem uma superexposição ali do pessoal, né? Do atleta, e ele precisa expor a rotina, né? Precisa fazer comercial dos patrocinadores, mostrar o treino, né? Tem que ser um influenciador, tem que ser embaixador do esporte, né? Aquela coisa toda. Então, tem que tomar alguns cuidados, né? Eu acredito que um deles seja preservar a vida pessoal, né? Tentar separar o pessoal do profissional, né? Usar assim as redes mais para trabalho mesmo, não tentar não expor tanto a tua vida íntima, né? Coisas desnecessárias assim, ou deixar mais restringido para pessoas que são mais próximas, né? Eu acho que é importante ter esse cuidado, né? Quanto menos munição você der para as pessoas, melhor, porque internet hoje em dia está bem complicado, né? É uma terra assim meio que sem lei, né, em alguns lugares. Então tem que ter alguns cuidados, né? Eu acredito que fazer essa separação do pessoal e profissional já é algo bem relevante e que vai trazer benefício para o atleta e para a pessoa que está ali trabalhando com mídia. Legal. Ô Gui, você tem alguma pergunta para Amanda para a gente finalizar? Tenho sim, tenho. Manda. Agora, queria falar sobre o esporte e a mente. Todos os esportes, falando de alto nível mais uma vez, são muito mentais. A mente é 50% para mais, acredito eu. Mas existe algum esporte, não sei, nos seus anos de estudo você chegou a pensar nisso ou focou mais pro fisiculturismo? Existe algum esporte mais mental que o fisiculturismo? Porque aquilo, eu penso muito na luta, né? A questão da luta, eu sou um praticante de esportes de combate, mas eu consigo imaginar que numa preparação que dura 3 meses, um camp de luta, para 15 minutos dentro do octógono. Claro que nesses 15 minutos ele pode estar sendo exposto a golpes violentos, tomar joelhada, uma joelhada, ser derrubado e ser estrangulado, enfim, mas também pode acabar rápido. A questão que fica, existe algum esporte mais mental do que o fisiculturismo devido à constância do fisiculturismo? O cara em pré-contest ele passa fome, ele tem que estar aditivado, a maioria fica aditivada, né, com os produtos o ano inteiro, comer quantidades exorbitantes de alimento, ou seja, tudo é um trabalho extremamente mental, o fisiculturismo. E se o físico não adianta de nada esse processo se o físico não responder direito em cima do palco? Tem ou não algum esporte que chegue perto, se equipare ou até supere o fisiculturismo no quesito mental? Na minha opinião, eu acho que as lutas também estão ali lado a lado com o fisiculturismo, na questão da integridade física do atleta, né? Porque eles também passam por uma preparação física bem rígida, né? Os treinos bem intensos e tal. Mas daí, como ele vai estar lá expondo, né, a levar uma joelhada, um soco, né, os golpes lá da luta que ele faz. Então, eu acho que as lutas também são bem mentais, né, da pessoa conseguir suportar a dor,
né, suportar a dor física, suportar os golpes, né, que ele está sofrendo ali e não arregar para a luta, né? Então eu acho que isso é muito mental também, de você resistir, ter resistência à dor, né? Resistência física à dor. Então eu acho que tem que ter uma resistência psicológica muito grande também. Eu acho que está ali lado a lado, o fisiculturismo e as lutas. Encerramos por aqui mais um Pumpcast. Primeiramente, eu quero agradecer você, Amanda, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, compartilhar um pouco disso com a gente. Acredito que vão ter muitas lições para o pessoal tirar daqui. Agradecer e que também queria deixar um espaço para você divulgar suas redes sociais, o pessoal acompanhar seu trabalho. Se você quiser deixar algum tipo de mensagem final. Então, eu que agradeço o convite de vocês, achei bem bacana a nossa conversa aqui, foi bem produtiva. Então, o meu trabalho, eu faço atendimento online, né? Faço acompanhamento clínico, né, de atletas e não atletas. O pessoal pode me encontrar pelo Instagram como Amanda Lourenço. Aí tem lá o link também do WhatsApp, né, para quem quiser mais informações sobre atendimento. E deixar como mensagem para vocês para não negligenciarem a saúde mental, né, assim como a gente dá atenção para a saúde física, para nutrição, para treinamento, também não deixar de lado essa parte mental, psicológica, né, e comportamental, sempre visando o bem-estar, o autoconhecimento, né, que é super importante, resiliência também, né, e não necessariamente procurar só em momentos de crise, né, como os meninos falaram antes, né, não deixar para apagar incêndio, né, para procurar o profissional. Mas a nível de autoconhecimento mesmo, né? Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, né? Então a gente está sempre ali pronto para ajudar vocês, tá? Então, obrigado pelo convite, foi muito bacana e boa noite. Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram desse projeto, deixem um like, compartilhem, apoiem esse projeto que está iniciando, que é muito promissor. Nós estamos aqui tendo a honra de trazer convidados competentes, como é o caso da Amanda e como foi o caso de outros que já participaram aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, não deixem de seguir a Amanda e conferir o trabalho dela. Eu posso dizer que eu tive a honra de fazer um vídeo em collab com ela no YouTube. Assistam lá, falamos de Dorian Yates, e falar de Dorian Yates e psicologia, saúde mental, foco, hiperfoco, é o melhor exemplo que tem. Ela me ajudou muito nisso, então é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima. Busquem cuidar da saúde mental e física, e é isso. Fiquem bem.